bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast aqui no Estúdio Orelha, o podcast da Cidade Baixa. Hoje, Dia Mundial do Orgulho Gay, e eu tô com um super gay aqui, um cara super querido que eu amo de paixão, quero dizer, Rodolfo, que eu sou teu fã, te admiro muito, porque eu cruzo pelo Rodolfo, pra quem não sabe, o Mad Blush. Tem o nome Isso de Rodolfo. aí. Revelações, já. Mad Blush. Já vamos usar Mad Blush, que é o nome que tem que ir pra cá. Eu cruzo pelo Mad Blush desde os meus 20 anos de idade e ele sempre foi arte. E eu falo para todo mundo, né? Existe o ator, o músico, o malabarista, o escritor, e existem os artistas. E nem sempre tu é ator, músico e artista. Sim. Porque o artista, ele precisa, na minha opinião, expressar, né, tudo aquilo que está dentro do inconsciente dele, movimentar, criticar e balançar a humanidade. E tu faz isso, né? A tua pessoa é assim, sempre foi assim, desde que eu te conheço. E eu tava na internet um dia e tal, e daqui a pouco eu olhei... Mad Blush cantando. E aí eu comecei, cara, que loucura, esse cara tá misturando música eletrônica, performance, tudo. E eu achei aquilo incrível. E eu disse, cara, genial, um dia eu quero cruzar esse cara. Depois a gente tava em turnê, não sei onde que eu tava, que tu tava, a gente se encontrou em São Paulo, não sei onde tu tava indo, sempre com uma energia pra cima, né? E eu disse, cara, ninguém melhor para representar o Estúdio Orelha no dia do Orgulho Gay. Então, estamos aqui e eu ainda com o privilégio de estar com parte, bem, do figurino dele, que ele não empresta pra ninguém. Exatamente, eu não empresto pra ninguém. Eu trouxe 2 modelos, assim, pra gente trocar depois durante o programa. E eu tô muito feliz de estar aqui também, Rafa, porque é sempre bom a gente trocar e conversar e poder estar aqui no Estúdio Orelha trocando contigo várias coisas, várias informações e várias histórias. E nesse dia do orgulho LGBTQIAPN+, sei lá quantas letras a gente tem agora. E é sempre importante falar, né? Porque o orgulho, essa questão do orgulho, ela é muito maluca, assim, né? E quem conhece meu trabalho sabe que eu sou uma pessoa muito crítica com várias coisas. Uhum. E eu acho que a gente tem que ter orgulho de algumas coisas, mas a gente também tem que criticar outras. Não pode ter um orgulho cego, sabe? Uhum. Achar que tudo tá muito lindo, tudo já conseguimos tudo, já tudo se faz. E não, tem muita coisa para conseguir, muita coisa para desconstruir ainda. E no próprio meio LGBT também, né? E que é onde a gente está inserido, onde o meu trabalho também está inserido, mas não somente, né? Então tem muita coisa pra gente falar aí. E isso que tu traz é muito legal, né? Cara, eu tô dentro desse universo, mas eu não sou só isso. Eu sou the world, né? Eu faço parte do todo, né? E isso é muito legal da gente falar, porque às vezes fica um pouco limitado quando te colocam só dentro de uma caixa. Uhum. Principalmente sendo um artista, sendo um cantor, compositor, enfim. Dentro do trabalho que você tá colocando. A bandeira, ela tá aqui. Sim. Ela Tu é a bandeira. Exatamente. Ela tá aqui por tudo pela vivência, por tudo que se passou, pelas modificações, pelos perrengues, pelos barracos, pela homofobia que rolou, que rola ainda. Mas o trabalho artístico, ele não é somente isso, né? E eu acho, às vezes, que rola um pouco de hipocrisia, né, dentro dos mercados, dentro de alguns setores, assim, que acham que estão super ajudando, mas na verdade eles só estão sugando. Eles estão dando uma sugada e te botando, fica nesse teu lugar aqui, a tua caixinha. É legal. Sendo que você que é LGBT, que é trans, que enfim, seja o que for, você pode estar em qualquer lugar. Você não precisa estar só limitado à sua bandeira, à sua sigla, à sua identidade, à sua orientação, enfim, né? Perfeito, perfeito. Cara, como é que começou a coisa da arte na tua vida? Então, eu acho que vem sempre desde criança, né? Eu até fiz uma música há pouco tempo atrás, que o nome é Criança, que fala um pouco dessa coisa, assim, do sentimento de criança. E eu acho que eu sempre tive ligado com a música, especificamente. Mas, quando eu comecei a trabalhar na noite, isso em 1997. Nessa época eu não conhecia ele, porque eu não era nem nascido. Ai, para, mentira!
Mas eu era muito jovem, mas eu comecei a trabalhar na noite como promoter e tal. E era uma noite incrível, que era o Movimento Clubber. Final do Movimento Clubber em Porto Alegre, que era uma loucura, assim, as pessoas saíam pra dançar e se montavam e tal. E eu comecei a trabalhar com isso. E ali, eu me lembro quando eu fui no Fim de Século, que era um lugar incrível em Porto Alegre, que eu fiquei... Fervia, né? Era o point da galera. Nossa, era... Pra todo mundo. E eu não sou saudosista, gente, mas veja bem, não teve lugar igual. Não teve, era bom. E aí eu me lembro que eu entrei naquele lugar, eu já tinha ido em outros lugares, gays da época, assim, mas o Fim de Século foi o lugar que eu fiquei, eu quero trabalhar aqui. E ali começou a surgir essa história, e eu comecei a trabalhar com noite, trabalhando como promoter e tal. Um tempo depois eu comecei a produzir as festas, então aí já teve esse lance de produzir, de trabalhar com os DJs, com performances também. E aí chegou o momento de eu começar a tocar como DJ. Então eu comecei, na verdade, tocando como DJ. O que tu ouvia? O que te batia no ouvido naquela época? Cara, é muito louco isso, porque a minha maior referência, hoje eu consigo falar melhor sobre isso, porque eu digo assim, eu não envelheço porque eu esqueço umas coisas. Então, mas hoje eu consigo lembrar exatamente, assim, a minha maior referência foi a MTV. Quando a MTV surgiu no Brasil, isso foi em 90, por aí, em 91, eu não saía, óbvio, mas eu lembro que eu conseguia conectar a MTV, que era o UHF, uma coisa assim, em casa. Tapa na TV. Nossa, com muito sacrifício. E aí eu me lembro que tinha uns programas e tinha o Dance MTV, que era a Maria Paula que apresentava, não sei se tu lembra disso. E aí, assim, ó, eu fiquei desesperado com aquilo. E ali veio a coisa da noite, veio a coisa da música eletrônica, da dance music e tal. E, claro, tinham outras vertentes de música ali, mas tinha sempre essa coisa ligada com o videoclipe. Eu fui me dar conta disso agora, uns anos atrás. E a MTV foi a primeira coisa que surgiu, porque a internet não era tão... Tava gatinhando. Não tinha quase nada. E foi o primeiro lugar que a gente começou a enxergar possibilidades de arte para quem era jovem, né? Exatamente. Porque tudo que existia era muito quadrado, muito assim, pelo menos o que chegava até nós. Sim. Né? E aí tu começava a ver aqueles clipes, aquela loucura, aquelas maquiagens, aqueles figurinos, aqueles acessórios, aquelas linguagens não convencionais de vídeo. Exatamente. Que tu não via no cinema, né? E, cara, a gente ficava louco. Eu ficava elétrico. Não, era muito louco. Eu lembro quando a Madonna lançou Erótica... que eu apagava toda a luz da sala e ficava assim, o clipe, tipo uma estrobo, e eu não sabia direito o que era ainda, e eu ficava desesperado com aquilo, então tinha toda uma... já estava se formando ali uma personalidade artística, mas óbvio que eu não tinha noção ainda. E é muito louco, porque eu tive uma infância e uma adolescência bem pobre, então eu só fui ter um aparelho de som, dizer assim, quando eu comecei a trabalhar. Eu também. Eu comprei um CCE, 4 em 1. Isso aí. E muito louco, assim. Então eu fui ter CD, por exemplo, muito depois. Então a MTV realmente era onde eu escutava, era onde eu comecei a ter referência musical. E da música pop. E a gente falando tal. de orgulho gay, a Madonna. Como é que tu vê a Madonna dentro desse universo? Então, a Madonna é muito isso. É muito uma representatividade. Ela sempre esteve ligada com a causa e sempre... Eu acho que a Madonna teve uma coisa que é uma coisa que tem muito a ver com o meu trabalho, que é a questão da liberdade. Isso. Né? Independente se você é gay, se você é hétero, seja o que for, a questão de ser livre. Né? Que eu acho que é uma coisa que... eu lancei um trabalho um tempo atrás, que é um EP, que é o Livre, que eu falo muito dessa questão da liberdade, porque eu acho que de uns tempos pra cá começou a ficar tão ramificado que, na verdade, a própria militância perdeu um pouco da liberdade. Quando você começa a rotular muito e não deixar... Tem que estar dentro de um quadrado. Tem que estar dentro de um... E não deixar espaço para fluidez. Né? Porque apesar da gente falar muito de fluidez, e até falamos da coisa do não binário e tal, mas até a própria questão do não binário às vezes fica, sabe, isso a gente falando dessa questão de gênero e tal, que é muito complexa, e cada um entende e se entende como vem na sua alma, na sua vivência. Mas eu acho que eu tô falando bem isso especificamente. A tua opinião e uma opinião bem pessoal. Eu sempre tive essa questão da liberdade. Então, quando começavam a me rotular muito, você é isso, você é aquilo, eu já ficava um pouco incomodado, assim.
Né? E isso foi sempre. E a Madonna tinha muito isso. De ser aquela mulher que quebrou os padrões daquela época. E que tinha o contato com o público gay. E toda a história dela. Então, assim, não tinha como não... Madonna é uma influência, com certeza. Com certeza. E tu falou uma coisa que me chamou muita atenção. Acho que era isso, assim, que eu via muito em ti, assim. Liberdade, sabe? Sim. Porque eu, vim do interior e tal, né? Queria me soltar, mas, sabe, engessada. Daqui a pouco passava o Rodolfo, né? O Red Blush. Pô, todo maquiado, todo... Cara, olha que legal, né? E eu acho que a liberdade é um exercício, né? Porque eu acho que veio dessa época aí, da época Clubber, que eu lembro que eu guardava reportagens da Zero Hora e de várias revistas falando sobre o movimento que eu queria entender. Então, naquele movimento Clubber, necessariamente você não precisava ser gay. Era um movimento voltado para a música. O Fim de Século era um lugar que eu ia. Eu tinha amigos gays do teatro e tal. Nunca sofri, nunca rolou. Era do caralho. A gente chegava lá, dançava do jeito que queria. Eu me sentia bem porque eu podia dançar do jeito que eu quisesse. E tinha essa loucura toda era inovador, né? Era a liberdade. Exatamente. E ali eu fui começando a me entender. E a questão visual veio porque tinha a história da montaria, da gente começar a se montar. Então aí eu pintei, eu trabalhei num bar aqui que foi bem conhecido, o W. E a primeira vez que eu pintei meu olho foi no W. Tinha uma amiga, a Cláudia Schumacher, que é bem conhecida na cidade também. A Cláudia, depois ela lançou a Balonê, ela fez várias festas e tal. E trabalhou comigo também, a gente criou algumas festas. A Cláudia pintava o olho e aquela mulher era uma referência. E ali já começou a despertar um interesse pelo visual. E pela essa questão de quebrar ali. E naquela época eu ainda não tinha ainda... Quer dizer, eu já tava me assumindo, assim, né? Sim. Me reconhecendo como uma pessoa gay. Mas foi tudo meio junto. Né? E aí, cara, muito legal. Tu chegou a trabalhar como drag queen, né? Sim, eu trabalhei 7 anos como drag. E foi uma experiência incrível, porque eu produzia as festas e aí eu comecei a contratar. E até foi engraçado isso, gente, pra vocês verem como as nuances no meio LGBT, elas existem. Então, por isso que eu falo muito sobre hipocrisia. Eu tinha uma festa foi uma festa muito famosa, que era a Off Center, ou Off Century, como a gente falava, que era no Cord, que rolava, e era uma festa que lotava. O Cord era o auge das festas. Nossa, e era muito legal. Era uma festa que ela surgiu no Notre Dame, que era uma outra casa aqui, e depois foi pro Cord, e ali ela, né, ficou muito famosa. E eu tinha uns sócios. Nem vou falar nomes desses sócios. Pode baixar o cacete aqui, não tem problema. Sócios queridos, amados, maravilhosos. Mas na época, eu falei, eu acho que eu quero drag na festa. E eles não queriam. Olha só o preconceito rolando. Não, e assim, e eles são gays. Então, pra te ver como tem essas nuances. Dentro do próprio universo. Dentro do próprio universo. Porque rolava uma questão assim, eu não quero drag, porque eu acho que vai... a nossa festa é de música, assim. E eu, gente, mas a drag é uma performance e tal, eu tenho uma ideia. É uma arte milenar, enfim, tá aí há muitos anos. Mas eu bati pé, porque eu sempre fui essa pessoa que bate pé quando eu quero. Bati pé e quero fazer. Aí a gente montou uma festa fantasia. E aí eu comecei a contratar as drags. E numa festa fantasia que eu criei, foi o pretexto pra eu poder me montar. E aí quando eu queria já e pensou isso ou foi inconsciente? Não, eu na verdade assim, eu já me maquiava, fazia umas maquiagens loucas, uma coisa assim, mas não era drag ainda. E aí eu pensei, mas eu acho que eu quero me montar. Eu quero fazer a drag. E aí eu fiz essa festa como pretexto. E aí eu comecei a me montar. Dessa festa Tu te lembra qual foi a montagem que tu fez? Eu mandei vir uma peruca imensa, vermelha. Não tinha AliExpress daquela época. Não tinha. Era pelo correio. Tudo muito suado. Era babado. Mas assim, a festa naquela época eu tava ganhando muita grana. Então assim, foi uma coisa também que meio que me ajudou. Assim, porque é caro ser drag. Nossa, gente. Tá louco. Tem que ser muito valorizado, porque o que tu gasta pra fazer a montaria é óbvio que tu pode não ter grana e ter criatividade. Sim, e tu fazer milagre. Mas alguma coisa tu vai ter que tu sempre vai gastar maquiagem. É cara, peruca é caro. Nossa. É caro, sapato muito. é caro, tudo é caro. E aí eu mandei vir peruca, mandei fazer roupa, e eu me lembro que nessa época eu não me maquiava de drag, né? Então eu fazia maquiagem, mas era outro tipo de maquiagem. E eu pedi pra um amigo, que é um super artista, o Márcio Siqueira,
E o Márcio me maquiou e eu lembro que eu olhei e pensei, meu Deus, quem é essa pessoa, assim, sabe? Essa entidade que veio ali. E eu fui e as pessoas não me reconheciam. Só que foi muito natural. Uhum. Eu tenho um prazer em dizer isso, porque eu sei de amigos que... Tava ali. Tava. Sabe aquela coisa de sair andando no salto? Uhum. Eu saí andando. Cara, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque eu tenho uma experiência incrível com a drag, que é o seguinte. Eu voltei de São Paulo, nós fazíamos o espetáculo do Ziraldo, que era um menino maluquinho. O Tatata Pimentel era vivo, tinha aquele programa da noite e tal. E ele disse, cara, eu vou te entrevistar. E a gente me deu o endereço. Cristóvão Colombo, tá. Cheguei lá, era o Sunga. Ai, sim. E tava rolando Casa de Lady Cibele, lembra? Sim, que era claro. Do caralho aquilo, cara. E aí eu fui convidado pra fazer uma personagem, uma drag. Sim, uma que empregada. legal, que legal. E aí eu entrei lá no camarim, e aí eu olhei aquela galera, tinha gente né, fazendo todo aquele processo lá de colocar a pingola pra trás, sim, nossa. E tal. Cara, e eu fui tri bem recebido. Todo mundo numa vibe tri boa, estava bombando o espetáculo. Ah, pega aqui a tua primeira meia calça e tal. E eu tive essa reação. Quando eu vi, também me maquiaram e tal, botaram os cílios, botaram tudo. Quando eu me olhei, eu disse, cara, gente, o que é isso? Né? Muito legal. Claro que a minha drag foi muito pro lado da palhaça, né? Era uma palhaça, assim. E mas é drag? Isso. E eu entrei e vivi aquilo foi revelador pra mim, sabe? Porque eu pude expressar o meu feminino com a coisa da liberdade, sabe? E a drag também tem esse lado, além da liberdade, o lado que eu digo sempre, que é explorar vários universos. Isso. Fora o feminino, tem um universo fantasia, universo animal. Cada drag vai pra um canto. Eu lembro né, que eu cara? fazia muita maquiagem, eu me olhava e me achava meio bicho, assim, meio gato, meio leão, meio, sabe, meio pássaro. Então, falando em bicho, nunca vi couro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Mad Blush, estamos aqui no Estúdio Orelha conversando com essa figuraça, grande artista de Porto Alegre, merece o reconhecimento do nosso estado, do Brasil e do mundo. Vamos chegar lá, Rodolfo. Estamos trabalhando. Vamos. Cara, o teu trabalho tem uma outra característica que me chamou muita atenção. Tem muito de Ney Mato Grosso aqui, hein? Tem. Não muito, mas tem. Não, tem. Lembra, né, cara? Tem, mas é muito... Eu sempre digo que é muito orgânico e muito natural. E isso são coisas muito malucas. É Ney Mato Grosso com Prodigy. Porque assim, as pessoas em muitas entrevistas perguntam as tuas referências como artistas, referências musicais. E são tantas coisas, mas geralmente não são as que as pessoas acham. Sim. Claro, por exemplo, depois eu fui descobrindo algumas coisas que eu digo, nossa, isso é muito referência. Grace Jones, pra mim, é uma das maiores referências. Tanto vocalmente, como musicalmente, pela mistura que ela faz, e visualmente. Outro dia eu vi um filme dela... Vou até anotar aqui, que eu não conheço. Não, como é o nome? Grace Jones, como tu não conhece, Desculpa, Rafa? Não me diga isso, lá, pelo amor de agora, Deus. por isso que eu quero te trazer pra cá, pra gente fazer um programa só, pra gente ouvir essas músicas. Grace Jones, uma cantora preta dos anos 80, incrível. A mulher tá até agora fazendo show, ela tem 75 anos, eu acho. Ela fez o Mad Max. Sim, não, Mad Max foi a... Grace Jones aqui. A Grace Jones fez Mad Max também? É uma cena linda que ela porque tem eu sei que tem a Tina Turner, né? Não, a Grace Jones também. Ela fez um filme do Mad Max. Tá aqui ela. Tem certeza? Tá aqui, ó, gente. Depois vamos colocar. Mas tá o nome dela aí? Tá aqui, ó. Então deve ter feito alguma... Enfim. Linda. E a Grace Jones é uma cantora incrível, assim, e muito referência. E o Ney é maluco, assim, porque eu sempre vi o Ney Mato Grosso e aquela coisa de criança, de ver o Ney Mato Grosso na TV e tal, e tu ficava, meu Deus, que essa figura maluca e tal. Mas eu nunca tive um lado sexualizado da coisa. Eu sempre olhava e achava aquilo meio fascinante. Sim. Mas eu não entendia, assim, esse lado. O que representava? O que era ser gay, o que Só enfim. gostava. Então, por isso que eu digo que tem essas coisas que às vezes a gente precisa descolar um pouco, né? Apesar que o gênero, a sexualidade, elas podem estar atreladas ao teu trabalho artístico, mas elas não podem também definir, né? Definir só definir isso. São 1000 coisas, né?
E o Ney, eu lembro que teve um show que me falaram, tu lembra um pouco o Ney. E eu fiquei com essa coisa. E aí eu fui pesquisar e musicalmente não tinha muito a ver. Não. Né, assim, alguma coisa, assim, porque o meu trabalho, ele tá muito em evolução. Então tem muita coisa que eu quero experimentar fazer. Tu é extremamente eclético, nas coisas que a gente escuta, assim, tem muito. Tem muita coisa. Mas eu digo assim, tem muita diferença. Só que eu acho que tem uma essência ali do Ney como artista, da liberdade também. De não querer ficar preso a alguma coisa só, a um rótulo. E o Ney, ele fez isso. Eu até tava comentando com isso. Sabe aonde que eu vejo a semelhança? Nessa coisa performática e nesse corpo que canta, entendeu? Porque o Ney tem uma coisa que ele canta com o corpo também. Sim. E eu acho que tu tem, a tua voz tá muito ligada ao teu movimento. Sim. Né? Eu acho que nesse sentido, assim, a gente busca referência para as coisas, né? E na questão de quebrar aquele padrão visual. Isso. Né? Porque às vezes, eu até te contei em off aqui que eu tinha feito um vídeo sobre drag, porque eu não faço drag há 15, 16 anos, e tem gente que ainda associa alguma coisa, o que me deixa um pouco incomodado, porque eu falei assim, ou a pessoa ela não tem informação, ou ela ignora meu trabalho na música. Sim. Então já me dá uma irritação, já fico assim, ai. E eu acho que para com isso. Quem trabalha com cultura e com entretenimento tem que, no mínimo, saber o que acontece na cidade. E eu fiz uma comparação de Porto Alegre com São Paulo, que Porto Alegre é uma cidade grande, mas ela não é uma São Paulo. Não. Então Porto Alegre é muito mais fácil de tu saber o que tá acontecendo e dos artistas daqui do que São Paulo. Sim. São Paulo lá tem um universo em cada bairro, né? Exatamente. É uma loucura. E aqui tu consegue saber. Então quando tu chega e pergunta uma coisa, tu ainda te monta? E aí eu até falei, eu me monto, mas não é mais drag. Eu me monto dentro do meu show, da minha história, quando tem a ver e tal. Então essa coisa é muito fluida dentro do visual. Sim. Vamos trocar de óculos. Vamos trocar de óculos. Vamos fluir. Vamos trocar de óculos, gente. E aí tu falou uma coisa que eu acho muito interessante, né? A drag... Olha aí, gente, que legal. Depois a gente troca de roupa, vamos fazer toda uma loucura. Ó, aliás, estou aqui, ó, Livre Eu, música minha, tá aqui, ó. Tô todo de merchan. Mad Blush tem uma coisa que eu acho que é legal de falar, que a drag, ela é uma personagem que tu monta, né? Exatamente. A Mad Blush é tu, cara. E é muito interessante falar sobre isso, porque quando eu comecei a fazer drag, não tinha ainda a história da RuPaul. A RuPaul existia, óbvio, já era a RuPaul, mas não tinha programa da RuPaul e não tinha ainda Pablo Vittar, não tinha Glória Groove. Não se tinha referência nenhuma. Não tinha essa referência. E eu até falo nesse vídeo que talvez, se tivesse essa referência, talvez eu tivesse feito uma drag cantora. Mas, ou talvez não. Porque não tinha a ver. Porque, como eu te falei, quando eu cantei pela primeira vez, eu me senti completamente, parecia que eu tava... Nossa, é isso que eu vou fazer da minha vida. Aí que eu quero chegar, olha só. A gente tá aqui no Estúdio Orelha com Mad Blush, trazendo tudo aí da sua carreira, conversando sobre muita coisa. Primeiro de muitos bate-papos aqui, hoje dia, né, Mundial do Orgulho Gay, e a gente tá falando de muita coisa que tá dentro do universo gay, mas também tá fora. E eu acho que é importante só fazer um adendo aqui, meio caótico a nossa conversa, mas tá fluindo muito bem. O dia do orgulho gay existe, né? Porque a gente tem muita situação. Exatamente. Ainda que a gente precisa dar luz para isso. Então esse dia tem que existir, né? E agora... É bom falar contigo e é bom ter essa visão, esse olhar que tu traz, que, cara... para além disso, nós queremos estar em todos os lugares, né? E aí, isso que eu queria te falar. Tu começou a cantar com 30 anos. Eu quero só dar do que tu estava falando bem rapidinho antes de chegar na questão da idade. O orgulho a gente tem que ter, a gente tem que exaltar, a gente tem que funcionar, mas eu acho que ele não deve ser resumido a um dia só e a um mês. É todos os dias. E isso vale não para a questão da gente, porque a gente se autoafirma e sempre está fazendo todos os dias. Eu digo até pela questão do mercado de trabalho, do mercado artístico. Eu vou falar especificamente do mercado artístico e musical, que é de onde eu faço parte, que eu acho às vezes hipócrita. Tu, no mês do orgulho, aí vamos chamar a Mad Blush pra aí todo aqui. mundo escuta os artistas, mas depois todo mundo esquece. Ou não chama pro festival porque, eu não vou chamar tal artista porque não isso, aquilo e tal. Exatamente. E aí, então, tu resume aquele artista naquilo ali porque é conveniente pra ti. Então, a gente tem que parar e pensar sobre isso e falar sobre isso também. Não dá pra dizer só, tá tudo lindo, maravilhoso, que legal, agora é um mês inteiro que a gente fala.
Não. Tu sente isso na pele? Eu Chega sinto. a época assim... Eu sinto. E eu sinto que quando a gente reclama disso, ainda a gente é colocado um pouco de lado. Esse cara lá que o cara é cri-cri. É, exatamente. E aí isso precisa mudar. Né? Eu acho que as pessoas precisam ver que cada pessoa é uma pessoa e cada sentimento é uma coisa. Se alguém tá feliz em fazer show e existir só naquele mês, beleza. É o teu sentimento. Ok, eu não me sinto. Eu me sinto, parece assim, estão falando de mim agora. E mesmo assim, às vezes nem falam, porque às vezes tu não é o padrão. Porque existe isso ainda, o padrão dentro do meio. Dentro desse... Vamos fazer um corte aqui que nós estávamos conversando antes. Dentro deste universo, o padrão também é bunda? Tem um pouco. Gostosa, tem um bunda, pouco. Porque assim, lindo. dentro do padrão das drags cantoras, se a gente analisar, existe um padrão. Os cantores LGBTs, a maioria tem que fazer aquela linha um pouco sou gay, mas sou meio bi. Entende? Então, assim, quando tu vem desconstruindo, a gente vê o próprio Sam Smith, que veio, assim, quebrando toda a questão de padrão de gordura, de peso, e usando... que muitas gays já... Ai, que horror, que coisa horrível, que não sei o quê. Então, assim, existe o preconceito dentro do próprio meio. Então, isso é uma coisa que a gente tem que botar a mão na consciência e revisar e ver. Porque, principalmente na questão artística, eu acho que tem que começar a ser valorizado também talentos. E não somente uma casca visual ou um discurso um tanto quanto vazio. E essa valorização ela tem que começar pelo ouvinte, pelo consumidor de arte, né? Sim. Que precisa manifestar isso, colocar, ajudar a divulgar esse artista que está vindo, fazer as pessoas enxergarem, porque daqui a pouco a pessoa não está ouvindo Mad Blush porque não conhece. Então, tu que conhece, que gosta, que sabe que é bom, ajuda, empurra, sabe? Tem que abrir essa discussão, tem que trazer, né? É importante. Exatamente. E porque é um pouco frustrante a gente ver isso acontecendo, né? Sim. Vem um respiro que tu olha assim, pô, agora que legal, né? A gente tá vindo aí, nós estava falando de nomes muito importantes aqui, né, dentro da comunidade gay, que tá criando história dentro da música, coisa que não era vista antes, né? Mas ainda tem muita coisa, muito chão pra fazer. Mas aí entra essa coisa do padrão que a gente estava falando, porque eu comecei a prestar atenção e ver assim... Algumas pessoas olhavam pro meu trabalho e pensavam drag. E aí, então, me colocavam, por exemplo... Tô dando um exemplo bem raso, tá? Sim. Me colocavam em playlists de drag music. Só que eu não faço drag e a música também não é drag. Tá, mas ok. Aí outras pessoas olhavam e pensavam assim... não binário. Aí colocava ali. Mas aí, quando eu falava que eu não me identificava como não binário... Me identificava como um homem gay... Aí a pessoa parece que já... sem graça. Então não é. Do passado. Ou as pessoas olhavam e não entendiam. Então é isso que eu digo. Tu tá falando de desconstrução, tu tá falando de quebra de padrões, de liberdade, de respeito, de orgulho. Mas aí quando tem uma coisa que talvez você não entenda, você quer meio que colocar de lado. Então isso é um pouco hipócrita. Perfeito, na minha opinião. Né? Então, essas coisas que são legais da gente falar até realmente no Dia do Orgulho LGBT e tantas letras que formam isso, tantos gêneros e tantas vivências. Gênero, gente, né? A gente tem que chegar nesse lugar um dia, né? Eu acho que é utópico, mas a gente tem que batalhar por isso. Exatamente. Né? E, falando da questão agora, tu perguntou sobre quando eu comecei a cantar com 30 anos. Vamos voltar pra cá que nós temos bastante assunto aí e o tempo tá voando. Nossa, é muito assunto, é muito rápido, gente. Não, nós vamos ter mais. Gente, eu comecei a cantar com 30 anos. Então, assim, eu tava fazendo drag ainda, mas eu já tava indo pra uma outra coisa da drag, que era teatro. A gente já tava querendo fazer, já teve um ensaio ali pra fazer uma música. Rolava um chuveiro. Sim, sempre. Muito chuveiro. Sempre. Só que aí teve um belo dia que o Ota Mastroberti, que é um produtor aqui de Porto Alegre, que tem um trabalho incrível, o Ota foi lançar um disco dele dentro de uma festa minha. E o lançamento foi muito legal, e eu tava super montado, e o Otávio olhou e disse assim, tu nunca pensou em cantar? E eu fiquei duro assim, e eu... sim, aí ele me... Bom, resumo da história, ele me convidou, eu juntei um outro amigo, a gente... compôs a primeira música e a gente lançou em 2007 e 2008, que teve o clipe ali em 2008. E dali não parou, porque foi uma coisa muito orgânica. E era um período do electro rock. Então tinha umas bandas em Curitiba, umas bandas aqui, umas bandas em São Paulo. E eu surgi e foi muito rápido. Aí saiu o clipe, isso que tu fez naquela época foi bem inovador aqui pra nós aqui, né? Eu digo assim, era o momento daquilo. E eu acho que as pessoas não esperavam
uma pessoa montada cantando com a sua voz. Que isso é muito louco, gente, também. Porque as pessoas pensavam assim, uma pessoa montada, ela vai cantar com uma voz aguda ou ela vai fazer uma voz feminina. Não. E eu, na época, eu cantava mais grave. Hoje eu faço mais agudo. Porque na época eu tinha uma coisa, eu queria cantar com a minha voz. Eu não queria fazer o falsete, sabe? Fazer uma coisa muito que... era uma coisa meio óbvia. Eu queria cantar com a minha voz. E aí eu acho que foi esse o processo que foi muito legal, assim. E a galera também, eu acho que não esperava, modéstia à parte, que cantasse bem. Sim. Não E aí, pode fazer tudo bem, né, cara? Exatamente. E aí no primeiro show ao vivo... O cara faz festa, bomba, o cara vira drag, bomba, agora vai cantar bem. E aí no primeiro show ao vivo, a galera ficou dura, assim. Gente, canta bem. Achei que não. Tu foi pra casa, depois do teu primeiro show, né? O que tu pensou? O que tu sentiu? Mudou. Muda, né? Mudou. E ali eu decidi parar de fazer a drag. Porque a gente vê no teu trabalho, em ti, que tu ama o que tu faz. Mudou, assim... Porque a drag também tinha esse lance não necessariamente, mas no meu caso era muito feminino. Então a Blush, quem sabe, quem conviveu com a Blush ela teve várias fases. Ela sempre foi meio estranha, meio roqueira, meio punk, mas eu tive um momento da Blush ali que eu fui muito gata garota. Que eu até tava comentando contigo, que foi um momento que eu tive uma... eu acho que eu quero fazer uma transição. Esse universo feminino teu aflorou e tu... Demais, assim. E aí eu... Guarda esse assunto porque a gente não vai falar um dia só sobre isso, porque eu quero falar da tua carreira, cara. Tá, e aí no fim ali era diferente, era a personagem, né? E aí quando eu cantei me senti nua, assim, e aí eu também comecei a compor. Aí que eu quero chegar. Porque eu sempre trabalhei com teatro, depois fui pro circo e tal, e um dia eu ouvi uma banda cantando, e eu disse, cara, eu quero cantar. Ao contrário de ti, eu abri a boca pra cantar, um amigo meu parou e disse, cara, não canta que a tua voz tá machucando meu ouvido. E eu disse, então tá, agora eu vou cantar. E aí comecei a cantar, e foi essa liberdade que eu senti, disse, cara, agora sou eu me mexendo do jeito que eu quero, falando o que eu quero, porque eu comecei a compor. Isso que eu queria chegar. As músicas do teu trabalho, o teu trabalho é um trabalho autoral. Totalmente autoral. E isso também é uma dificuldade, dependendo do cenário. E de uns anos pra cá, a gente brinca, né, que Porto Alegre já tinha uma tendência pra isso. Mas é uma cidade tributo e uma cidade de cover. Sim. Então, assim... A gente não tem casas, por exemplo, tem poucas casas de shows para bandas autorais. Exatamente. E é uma pena, porque a gente tem uma qualidade de compositores aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nossa, é muita gente boa. Mas, Rafa, é engraçado que eu sempre digo que é tudo muito um paradoxo, assim, uma coisa meio maluca, porque o mercado, ele tem esse lado muito do cantar músicas de outras pessoas. Isso a gente vê pelo The Voice, que aí... O The Voice, gente, que assim... fica aquela coisa, o canto alegretense cantado de 200 Não, tu canta, e cadê os cantores que ganham The Voice, que ninguém... Exato. Uma carreira fica... Fica uma carreira de animador de baile, enfim, né? Porque tu não tem personalidade. A gente fala assim... lembra dos festivais que tinham aqueles festivais que Caetano, Gil participava, Jovem Guarda e tal, que eram festivais de composição, que tu tinha que trazer música nova. Eu sinto um pouco falta disso. Mas o trabalho autoral, ele te dá... Quando tu é autoral, tu não vai conseguir cantar música de outra pessoa. Eu até tenho versões, eu penso em fazer, mas aí as versões ficam com a tua cara. Sim. A tua alma, aquela música encaixou dentro de ti, tu quer contar ela do teu jeito. É muito louco. Mas é difícil quando tu escreve. Eu comecei a ver que... É que tem tanta escrita que tu, não vai tirar uma música minha pra falar uma coisa do outro, Exatamente, né? Exatamente. E eu lembro que quando eu fui cantar Sangue Latino, porque as pessoas falavam, o Ney, eu falei, cara, eu acho que de repente seria legal, até como uma homenagem. Aí eu procurei uma música do Ney, e eu disse, Sangue Latino acho que tem a ver comigo, a letra tem a ver, e aí cantei super certo, assim, super funciona em show, é muito legal. Até quero fazer uma versão mais diferentona. Legal. Mas não adianta, tu escreve, tu tem muita coisa pra dizer. E acho que isso tá ligado à tua história de vida, né? Sim. A gente vai fazer um rápido intervalo, estamos de orelha em pé aqui com o nosso Mad Blush, ele, meu querido Rodolfo, vou chamar de Rodolfo, tá
falando com a gente aqui e a gente volta daqui a pouquinho para falar da carreira dele, das músicas dele e de coisas que ele está preparando aí, que eu já sei que vai saindo coisa nova, blá blá blá. Já voltamos, pessoal! Welcome to my radio. Sintonizando com rapidez, procurando o som perfeito. Yes! Sintonizando e percebendo o som perfeito mais uma vez. Come on! Estúdio Orelha! Mad Blush aqui no Estúdio Orelha, estamos voltando aqui, já tá chegando no fim. Mas a gente ainda tem bastante coisa para falar. Tô aqui com parte da tua discografia, muitas músicas, a gente falando de composição, né? Vou fazer uma brincadeira contigo aqui. Tá. Como é que surgiu a música Gira? Gira, ela veio dessa mistura do funk carioca, que eu gosto muito de usar no meu trabalho, e com uma pegada um pouco ritualística, assim, de rituais africanos e tal. Tem uma coisa de tambor, Olha. que é uma coisa que me atrai muito. Eu não tenho religião, mas as religiões de matriz africana, elas me atraem muito. Talvez em algum momento eu siga. E a coisa da musicalidade. Sim, que então, é assim, impressionante. e aí eu fui montando aquela história da gira e a letra veio em cima. A letra, ela é muito crítica. Traz a letra, fala a letra pra nós aqui, vamos. Ai, gente, pera, eu sou péssima assim de pegar de surpresa. Eu tô que nem o Faustão aqui, colocando a pessoa em... É uma coisa mais ou menos assim. Eu tô cansado de escutar as mesmas... Peraí. Eu tô cansado de escutar as mesmas vozes criadas pra vender. Eu tô cansado de escutar o som colado no ouvido de quem tem preguiça de viver. Já entediei com a mesma roupa close certo e errado feito pra você. Eu tô aqui pra quebrar a regra estabelecida pelo seu influencer. Olha aí, cara! Palmas no Estúdio Orelha! Legal. Cara, e quando tu escreve assim, eu por exemplo, eu baixo sei lá, uma mandinal, um negócio aqui, a letra meio que sai toda ela quase pronta, assim, alguma coisa que eu, depois, claro, né? Mas tu Sim. também tem isso, assim, ou tu... É maluco esse processo, não dá pra definir muito, porque, por exemplo, quando eu assinei a primeira vez com um selo, hoje eu não tô mais nesse selo, mas eu assinei, fiquei 1 ano nesse selo, eles, vamos fazer um EP. Só que eu não tinha nada pronto. Então aí tu é obrigado a sentar e pensar. Tem um prazo, né? Aí tu tem que pensar, o que eu vou falar? E aí é muito legal, porque às vezes vem coisas que tu não tava pensando, né? E aí veio o EP Livre, que eu tinha lançado em 2021. Então tem esse processo. Ou às vezes vem uma coisa do nada, quando tá indo dormir, vem aquela letra, que às vezes tu esquece, porque tu pensa, eu vou anotar, depois não anota. Tu toca também algum instrumento ou só música eletrônica? Eu não toco, isso era um recalque que eu tinha, eu ficava com vergonha às vezes, mas aí eu comecei a ver um monte de astros incríveis que não tocavam nada. Tipo, eu sempre dou um exemplo agora da Gal Costa, que a Gal Costa ela não tocava. E aí eu falo, cara, e é assim, eu escrevo, eu produzo, eu tenho, modéstia à parte, eu tenho um ouvido muito foda. Eu não sei se... Quando tu fala produz, tu produz a música em si? Eu produzo a música. Tu toca. Não, eu toco. Mas, claro, eu produzo um teclado e tal, né? Só que é tudo muito de ouvido. De ouvido, de experimentação. Mas, claro, se for pra tocar ali no ao vivo, não... Mas quando tu toca ali, tu sabe o que é mil, o que é dó, o que é ré, ou é uma coisa mais assim... É de ouvido. Olha que legal, cara. É de ouvido. Tu toca, tu é músico. Pronto. E aí então acontece isso. Então eu tinha antes aquela coisa, mas aí eu disse, não, cara, eu faço tanta coisa e eu até quero aprender a tocar, porque eu acho que isso também valoriza e facilita um processo ali de composição, mas daqui a um tempo. Calma. Perfeito, perfeito. Qual foi a música assim que tu fez assim que o público mais abraçou assim? Tem uma assim que tu diz, essa daqui todo mundo pede pra tocar e tal. É bem diverso, assim, sabe? Porque, por exemplo, Isolados, que foi uma música que eu fiz na pandemia, foi a primeira que eu lancei na pandemia, porque a pandemia foi um processo muito louco. Eu fiquei completamente sem trabalho. Quem trabalha com arte e cultura sabe como é que a gente ficou. E eu trabalhava com entretenimento, também trabalho com entretenimento e noite parou tudo, então parou, não tinha grana pra nada. E eu pensei, ou eu vou surtar, ou eu vou criar. Perfeito. Então eu aproveitei pra me conectar e aprender mais tudo e produzir. E a primeira música que saiu foi Isolados. E aí falava também daquela história do Bolsonaro, ali falava, tinha uma cutucada política e tal, e da questão de estar isolado ali naquele momento. E aquela música rendeu muito. E eu produzi o clipe também.
E lancei o clipe também super funcionou. Então foi uma das músicas que eu achei que a galera abraçou muito, assim. Tu tem isso, né? Tu fala, produzir a música, produzir o clipe, produzir o... Tu é um cara que resolve tudo, tu faz a tua história, né? Porque se a gente vai esperar... Porque chegou num momento que tu pensa o seguinte, tu tem um prazo. Se tu quer levar a sério a questão artística, a questão de cantar, tu precisa te dar prazos e um cronograma. Isso eu aprendi. Então, assim, às vezes eu pegava uma parceria com alguém. Meus amigos maravilhosos que já fizeram clipes incríveis comigo. Mas agora eu sou bem sincero. Eu falo, gente, assim, ó, tem que ser entregue até tal dia. Antes, como era uma parceria, tu ficava assim, ai não, o cara tá fazendo na boa, então eu vou deixar. Aí levava meses. Né? Isso é uma coisa muito legal de falar, porque isso é posicionamento, que a gente se coloca na nossa carreira, né? Exatamente. Cara, eu tenho um trabalho, tu vai fazer o vídeo, mas tu também vai aprender, tu vai crescer. Então, a gente tem um cronograma, né? Senão a gente fica ali implorando, mendigando, e a coisa não acontece. E a gente, o artista, como eu falei, o artista de verdade, ele não tem uma história para contar. Né? Tem milhares de histórias para contar. Então as coisas têm um processo, tem um período, né? E eu acho que tudo é conversa. Quando tu senta com a pessoa e tu conversa e tu explica, né? Várias vezes aconteceu isso, de editores, de diretor também, aí eu tenho que sentar e conversar. Mas esse período de eu me jogar e eu gravar, editar, fazer tudo no clipe foi incrível. E é muito gostoso. Eu adoro editar. Então é muito bom. E modéstia à parte, já faço. Sempre Quis é uma música também? Sempre Quis é uma música que fala mais de amor. E quando eu escrevi, era uma coisa um pouco relacionada com os amores que eu não achava assim, será que eu amei? Será que eu fui amado e tal? Era um momento que eu tava ainda sozinho, se eu não me engano. Sou péssimo pra datas, meu namorado que me desculpe. Mas eu tive um período que eu fiquei 11 anos sem namorar ninguém. Então foi um período muito criativo pra escrever letras. Sem sexo, sem namorar? Não, sem sexo sem não. Sem na boca? Sem sexo não, né? Pô, que aí, ó... mas sem namorar foi 11 anos. Então eu já tava achando que não ia namorar mais ninguém. Eu disse, agora é eu comigo mesmo, Pantufa, mas não. Depois rolou. O que é o amor? O amor é companheirismo, é troca, né? E eu acho que é principalmente essa questão, é a troca, sabe? O companheirismo. Tu pensa em ter filhos? Isso é um assunto que a gente tem falado muito pela questão até dos pets também, né? Que, enfim, eu acho que não agora. Não é o momento. Eu tô num momento muito focado na questão de trabalho, meu namorado também. Mas eu tô muito focado nisso e eu acho que pra ter um filho, ou pra ter um pet também, eu já tive pet. E eu acho que tem que ter um tempo de cuidado pra aquilo. E eu acho que me distrairia um pouco. A gente tem que fazer escolhas, né? Não que tu não possa fazer tudo junto. Tu pode. Eu já tive pet, já fazia, já viajava e fazia show e tá. Mas eu acho que chega num momento que fica um pouco demais, assim. Né? Depende da tua vida. E agora, especificamente, não. As tuas músicas, elas trazem muita coisa de protesto, de questionamento também. Tu tem muito forte isso, né? Tu sente essa necessidade? Eu falo de várias coisas, né? Mas eu acho que essa linha... um pouco de revolta com algumas coisas e de contestar os padrões, né? E os próprios padrões do meio onde eu estou inserido vêm à tona, porque são vivências e a gente acaba escrevendo sobre aquilo que a gente vive e o tempo, né? Então, a coisa política também. Mas eu tenho muita música divertida e eu procuro fazer essa coisa da política com... um toque divertido. Eu não sou muito... Eu não sou aquela pessoa chatona do rolê. Tu brinca muito com isso. Eu gosto de brincar e eu acho que o deboche é uma ferramenta incrível. Sarcasmo ali, tem... Exatamente. Mas eu tô preparando um trabalho aí que vai falar um pouco mais da coisa sentimental. Eu já venho ensaiando isso. No EP Livre... eu já tenho essa questão, eu falo de liberdade, mas muito nessa questão de sentimento também, da liberdade de infância e tal. Então ali eu já estava ensaiando algumas coisas. O que vem agora por aí, assim? Tem show nesta quinta-feira,
no Gravador Pub, eu vou fazer uma participação com a Cris Amoretti, que é uma super cantora. E tem show meu, Mad Blush, na Zona 2, que eu posso vir aqui falar depois sobre bora isso. Lá, já tá convidado. Que é um projeto que envolve uma ideia muito legal. E eu não posso ainda falar quem vai estar no projeto, mas era uma pessoa que eu queria muito, que é uma pessoa do hip hop aqui da cidade, Olha, que eu queria legal. muito. Porque eu gosto de misturar essas vertentes e tal no meu trabalho. E vai ser dia 29 na Zona Cultural. 29 Vamos fazer de julho. uma live aqui, direto ao vivo, daí pelo Instagram. Isso, vamos Pode conversando. trazer, se quiser, o teu convidado, a gente faz um rolo Claro, aqui. claro, vamos falar. E vem álbum em novembro. Sobre o que fala esse álbum? Na verdade, esse álbum, ele é um relançamento remasterizado, deluxe, sabe? Uma On coisa... the tables. Porque é o meu primeiro EP que foi lançado em 2013, que eu lancei em São Paulo, primeiramente, depois eu lancei aqui. E é um EP super... onde eu comecei a escrever e a cantar totalmente em português, que é o Intenso Cru. Até tem uma música em inglês lá e tal, mas era um bônus. Mas ela tá vindo com tudo aí. E eu vou lançar esse EP como um álbum, porque eu vou trazer as versões, os remixes, as coisas. Olha. Porque vem álbum inédito novo no ano que vem. Mas eu precisava fazer esse relançamento. Até porque as músicas do Intenso Cru, elas não estão nas plataformas. Isso é produção tua, musical? Produção minha. Algumas não, algumas eu tenho parcerias, principalmente nos remixes, em algumas colaborações de master e de alguns elementos, mas a maioria sou eu que fiz. A gente tá preparando aqui, já tá no ar, mas a gente ainda não tá divulgando, a gente tá preparando a nossa rádio web também, que é pra galera legal. ficar com a orelha conectada o dia todo. Já tá convidado pra mandar tuas músicas aí pra gente fazer Com certeza. um bloquinho Mad Blush. Ai, vou amar, vou amar. Pessoal, olha que bate-papo bacana. E a última pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Pessoa hoje que tá vivendo, né, lá tá com dificuldade de aceitar uma pessoa diferente, né, tá com dificuldade de se aceitar, né, tu tem uma trajetória de aceitação, de vida, de experiência, de coragem, de liberdade. Eu acho que essa palavra é muito forte quando se fala de ti, né, o que tu tem para dizer para essa pessoa? Eu acho que principalmente para a geração de agora, né, a galera mais jovem, assim, ter calma, se experimentar, se ver, se analisar, porque às vezes a pessoa, eu sou isso, mas na verdade ela não tem muita certeza. Então aí há vários conflitos. Então, não, sabe, eu estou nesse momento, eu estou assim. Então vai se curtindo, vai se vendo, vai se experimentando. Eu mesmo, aos 30 anos, tive fases que eu não sabia que eu acho que eu vou fazer uma transição. Então foi mudando muito até eu dizer, não, eu sou essa pessoa. E talvez possa até mudar. Claro. Porque tudo é uma evolução. A vida é movimento, né? Exatamente. E a gente, nesse dia do orgulho, é legal voltar e bater nessa tecla de ter orgulho de todos os dias, de fazer sempre, de se conhecer, de se expandir. E de todo mundo aí que tá vendo, curtir as pessoas, os artistas, os profissionais LGBT+, em todos os momentos. Porque Perfeito. tem muita coisa legal pra gente ouvir e conhecer. Olha aí que legal, gente. Mad Blush, como é que a gente faz pra te achar, Mad Blush? @MadBlush, pra Twitter, pra Instagram, pra tudo. E tem o site www.madblush.com. Perfeito, Também. lá a gente consegue ouvir as tuas músicas? Consegue ouvir tudo, tem Spotify também, sigam no Spotify, é muito importante, escutem, coloca na playlist, em tudo, é isso aí. Mad Blush, meu querido Rodolfo, aquele que só empresta pra mim o óculos, esteve aqui conosco no Estúdio Orelha. A gente quer agradecer aos nossos apoiadores, ao Multicultura Café, a JF Parrijas, a Livraria Sapiens, o Bazar da Lima, a toda a nossa equipe aqui do Estúdio Orelha que faz parte deste projeto tão lindo. E até a próxima. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, deixar aquele like, vai lá no Mad Blush, @MadBlush, curte também, comenta e participa, vai assistir os shows, vai ouvir esse cara que é maravilhoso. Beijo pra todos, querido, muito obrigado, Beijo, querido. muito bom. Adorei. Também.